Cara, quando a gente montou a Rock Content, pensa em startup, aquela coisa bem inicial, eu que fiz as mesas. Peguei 3 porta-véia, 4 porta-véia e montei as mesas. Horríveis as mesas, mas quando você não tem dinheiro, qualquer coisa... Dá um jeito. Tá falando que marketing é uma coisa legal, né? Eu nunca falei que eu sou pioneiro, mas todo mundo acha que sim. Porque a gente é quem ganhou mais visibilidade. Sim. Cara, pra quem tá montando uma agência, se quiser ir para o marketing e tratar empresas maiores, rapidamente vocês vão aprender que atendimento é importantíssimo. Então, um gestor de conta é importantíssimo. Serviço é importantíssimo. Cara, mas startup tem que ser escalável. Não. Você usa isso como alavanca para vender o que é escalável, que no nosso caso era conteúdo. Partners on Demand. Fala galera do Pod, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa 4ª temporada do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece dentro do nosso ecossistema, aí da sua casa, do seu escritório ou de onde você estiver. E você já sabe que nessa temporada a gente está cheio de novidades. Uma delas é que cada episódio eu tenho convidado uma pessoa para ser minha co-host aqui, para poder agregar nesse papo. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui que, poxa, fez junto com o time tudo isso aqui acontecer, mas que nunca apareceu aqui nas câmeras. Bru, seja bem-vinda ao Pod, finalmente. Fala, gente, tudo bem? Prazer. A Bru lidera a nossa área de marketing aqui, o nosso time. E, Bru, temos um convidado muito especial hoje, hein? Com certeza. Esse foi escolhido a dedo pra estar aqui. Eu mesma mandei uma mensagem no particular dele e ele topou. Seja bem-vindo, Victor. Eu quero até ler, eu até peguei o celular aqui, que eu peguei uma apresentação dele que eu achei peculiar. Que eu falei, vou pesquisar um pouquinho como é que a galera se apresenta. E a apresentação dele tá assim. Ele toca violão, conserta qualquer coisa, já construiu um fliperama com as próprias mãos, já escreveu um livro, palestrou pelos 4 cantos do Brasil, sai um pouco de tudo e muito sobre marketing e o mais importante, de quebra, fundou uma tal de Rock Content. Nossa, eu nem sabia que eu tinha essa apresentação. E hoje está com um projeto aí, Piece by Piece. Gostei dela. Vitor Peçanha, é verdade que o senhor faz tudo isso, cara? Você toca violão, constrói qualquer coisa? Conta pra gente aí. Bem-vindo ao Pod. Obrigado por me ter aqui. Quando você começou com isso aí, sim, eu toco violão mal, mas é uma coisa que eu faço assim, de hobby, quando, sabe, eu quero passar o tempo. Eu sou daquele povo que tinha banda na adolescência, só que na adolescência eu era metaleiro, então eu tinha uma banda cover de Iron Maiden. Entendi. E Bad Religion, que não é metal, mas tava ali, é só música mais pesada. Mas depois eu fui mais pra área do violão, mas não é nada que eu sei fazer bem. Mas uma coisa que eu sempre gostei, isso eu peguei muito do meu pai, é tipo de trabalho manual, consertar coisa. Meu pai gostava de trocar tomada, a gente mudava pro lugar, trocava tomada, lâmpada. E uma criança, juro, com 6 anos, meu pai me dando assim, a chave de fenda, falava, vai lá, vai. Então eu sempre cresci assim, eu gosto muito disso. Legal. E uma área que eu gostei muito é, tipo assim, quando eu tinha mais tempo, né? É muito marcenaria. Um amigo meu é dono de uma oficina, é um ateliê, na verdade. Mas ele tem todas as ferramentas, serra circular, serra copo, serra de bancada. E quando eu morava em BH, a gente ia lá e falava, o que a gente vai construir? Que legal. E muitos anos atrás, a gente falou, cara, a gente gosta muito de videogame. Vamos montar um fliperama mesmo. Aí foi, bora, cara. Aí eu fui lá, desenhei as chapas, montei o fliperama, tudo, a madeira, comprei tinha um computador antigo, fiz toda a parte de hardware e software também, soldar umas coisas, etc. E por muito tempo esse fliperama ficou lá na sede da Rock Content, lá em BH. Que legal. E como que você caiu no marketing no meio disso tudo aí? Cara, mas esse fliperama tá funcionando ainda hoje. Antes só de responder essa pergunta, funciona ainda ou não? Não. Na verdade, ele tá até guardado, porque a gente entregou a sede, né? A gente virou uma empresa 100% remota depois da pandemia. Então a gente entregou a sede e a gente colocou várias coisas em storage. Entendi. O fliperama tá lá. Mas tá lá, tá? Se alguém quiser... Se alguém quiser ir lá, se alguém quiser jogar, vai dar bom, entendeu? Não, então eu sempre gostei disso. Cara, quando a gente montou a Rock Content, pensa em startup, aquela coisa bem inicial, eu que fiz as mesas. Peguei 3 porta-véia, 4 porta-véia e montei as mesas. Horríveis as mesas, mas quando você não tem dinheiro, qualquer coisa... Dá um jeito. Tá sobrevivendo. E eu sempre gostei muito dessas coisas, manual e tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu aprendi a programar, eu vou abrir e fechar aspas muito, quando eu era criança, porque meu pai, que também gostava de tecnologia,
Então, meu primeiro computador é um MSX. Não sei se vocês têm idade para saber o que é um MSX. É um computador a gradiente, que você ligava numa televisão. Os primeiros softwares, eles vinham ou em fita cassete, tipo fita de videogame, ou em fita cassete. Então, você lá escrevia um código, dava REC na fita cassete e mandava salvar. Aí você queria recuperar seu código, dava play na fita cassete e o computador escutava. Pensa isso. Uhum. E eu era criança, cara. Não tinha 10 anos de idade, mas meu pai tinha lá em casa, meu pai falava, você quer brincar, só que não tem nenhum joguinho. Se você quiser jogar o joguinho, aí tinha um livrinho com o código todo, em Basic. Em Basic, que é uma linguagem de programação. Aí eu ficava lá, digitava o código todo pra jogar o jogo da minhoquinha. Legal. Então eu sempre gostei disso. Aí, rapidinho, eu aprendi um pouco de web design. Então eu fiz... O primeiro site que eu fiz da minha vida, em Flash... foi para minha escola do ensino fundamental. Ou seja, eu tinha 14, 15 anos. Então, aí eu sempre gostei disso. Então, a evolução meio que natural foi... Eu gostava disso, aí depois eu virei web designer por um tempo, aprendi a programar PHP, mas eu gostava mais da área de comunicação, tentei fazer economia na faculdade, deu errado, fui para publicidade, e eu já mexi muito com internet. Qualquer novidade de internet, eu estava dentro. Então... a parte de web design foi se expandindo para marketing digital. Então, eu era o cara que, tipo assim, hoje ainda sou, mas antes eu fazia, cara, tudo que saía de tecnologia eu tava, fazendo. Aí eu fui pro marketing digital. E daí virou desde, né, já tem muito tempo que aí foi só marketing digital. Foi assim que eu cheguei nesse... Mas em cima do que a Bruna perguntou, mas como é que saiu essa sementinha aí do marketing na sua cabeça? Que você era o cara tão mais daqui você foi pra lá, assim. Foi tudo, tudo ali meio que junto, sabe? Porque, se você olhar do ponto de vista de princípio, eu gosto de colocar isso, do marketing, mas principalmente do empreendedorismo e de você consertar a tomada, vou juntar os três, tá? É uma analogia que eu já fiz uma vez, que eu tava viajando, né? Pegar tomada, já trocou uma tomada? Já trocou uma tomada? É uma caixinha ali. E aí você vê a caixinha, ela para de funcionar. Tem muita gente, isso me espantou depois de um tempo, que olha para aquilo e fala, putz, estragou, e acha alguém para arrumar. Porque não sabe como funciona. Mas na hora que você abre, é trivial. É trivial você arrumar uma tomada. Né? Pode ter soltado alguma coisa. Se tiver dado um curto, caiu o disjuntor, é simples. E eu falei, cara, é uma caixinha escondida que na hora que ela dá problema, você pode falar, cara, alguém vai resolver ou eu vou ser o responsável. Como princípio, você pode atribuir isso para marketing ou para empreendedorismo. Porque eu falo, cara, o marketing tá aqui, mas ele não tá funcionando direito. Que é quando eu quis trazer o marketing de conteúdo pro Brasil. Eu posso falar assim, bicho, não dá, né? Tá estragado, ou eu vou lá e vou arrumar. Tá? E o mesmo vale quando eu comecei a fazer websites. Porque eu falo, cara, dá pra fazer website. Olha que legal, você pode construir um negócio do zero. Tem essa tal de internet que tá começando agora. Então, eu posso construir meus próprios websites. Então, eu acho que tem mais uma questão de princípio que conecta tudo. Sim. E o marketing foi uma evolução, porque site é um dos principais canais do marketing. Então, eu comecei fazendo site, aí de repente alguém falou, pô, Peçanha, você faz site, tem um negócio agora que chama SEO. Vamos aprender o tal do SEO. Aí eu tô fazendo o tal do SEO, falei, agora tem redes sociais, então vamos aprender redes sociais. Legal. WordPress... Isso tem muito, muito tempo. Sim. Então, acabou que você vai somando e você coloca tudo isso no princípio de construir, mas acaba que isso vira o marketing. O marketing é uma coisa complexa. Então, foi quase uma construção de baixo para cima, né? Sim. Porque eu vi essas coisas todas nascerem. Legal. Nascerem e crescerem. Eu acho que essa foi a lógica. E de forma geral, eu vejo muito, assim, conversando com empreendedores que, na verdade... Você não precisa estudar necessariamente sobre empreendedorismo para evoluir como um empreendedor. Você pode estudar diversas coisas de outros segmentos que se aplicam ao empreendedorismo, né? Conversando com algum empreendedor esses dias, o cara estava me falando estudando sobre física e tudo mais e trazendo para a realidade do dia a dia empreendendo. Então, eu acho que não se limita a isso, né? Sim. Mas fica já a tarefinha, Bruno, para você estudar como trocar a tomada. Mas não é muito seu forte, Bruno. Entendi. Mas tem. O que eu mais estudo hoje não é marketing. Eu gosto muito de psicologia cognitiva. Legal. Que legal. E psicologia em geral. Eu acho que pra mim é o melhor, sabe? É igual você falar, essa questão de você conectar as coisas, né? Sim. Cara, é o clássico serendipidade. Né? As coisas que vão acontecendo com você, mas elas só acontecem com você porque você está mentalmente preparado. Não é acidente.
Então o Steve Jobs fala muito isso, né? Que olha, eu estudei tipografia, me ajudou a fazer a primeira versão do macOS. Tem para quem tiver interesse, tem um livro um dos meus autores favoritos, que é o Steven Johnson, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Ele passa muito por isso. Sim. E ele fala que é uma questão que ele chama de adjacente possível. Né? Tipo assim, as ideias elas vão crescendo, mas chega uma hora que o mundo possibilita ela. Sim. Só que você tem que estar preparado para ser a pessoa que vai ver aquilo. Legal. E você se prepara não ficando com a mente fechada. Você abre a mente. Então você estuda, igual falou, você pode estudar elétrica, você pode estudar física, você pode estudar psicologia, você pode estudar economia. Mas isso é verdade, poucos dos empreendedores que eu conheço estudaram empreendedorismo, até porque isso você não vê na faculdade. Né? Sim, foi que legal. Sim. E você falou sobre a questão de trazer o marketing de conteúdo para o Brasil, né? Isso. Onde foi o start? Você falou assim, cara, preciso... Porque no final a Rock Content se coloca como a pioneira de trazer realmente o marketing de conteúdo, né? Então, assim, onde foi o estralo que você falou assim, cara, legal. Preciso trazer isso? Beleza. Vou falar tanto que marketing é uma coisa legal, né? Eu nunca falei que eu sou pioneiro, mas todo mundo acha que sim. Porque a gente é quem ganhou mais visibilidade. Sim. Se eu falasse que eu fui pioneiro, eu estaria mentindo. Porque quando eu comecei, já existia, por exemplo, o Rafael Hess, que já falava de marketing de conteúdo aqui no Brasil. O povo que na época chamava Tex do Virou Content Tools, a Emília, que também já falava. E o Cássio, já tinha uma galerinha, mas era pequeno. Tá. Mas é engraçado que todo mundo fala assim, o pioneiro foi, cara, não é. A gente é o maior, isso é fato. A gente realmente foi o que teve o maior impacto geral, isso é fato. Só que o pioneiro não. Eu te conto o estralo. É o seguinte, aí é a história da Rock Content, né? Que é basicamente, nessa questão que eu sempre falei, que eu ficava estudando sobre marketing, quando começou o SEO, depois marketing de conteúdo, ainda na faculdade, eu já tinha um blog. Eu já estudava isso muito. Eu tinha um blog de marketing. Começou um blog de besteira, depois virou marketing. Eu já tinha um blog. Aí, nessa época, existia um negócio que chamava Content Farm, cuja maior empresa chamava Demand Media, que faturava valia bilhões de dólares. O que era uma Content Farm? Nada mais era do que uma empresa que produzia muito conteúdo em altíssimo volume, mesmo de milhares por dia, super otimizado para o Google. Tá? Essa Demand Media era isso. Ele tinha uns sites famosos, tipo eHow, era da Demand Media. Então, o 9gag era da Demand Media, eu acho. E estavam assim, bombando. E aí, os meus dois sócios, Diego e Edmar, eles montaram uma empresa que, se fosse hoje, seria chamada de inteligência artificial, que era um algoritmo que lia o Google Analytics, lia outras fontes e falava sobre o que escrever para ranquear bem. Bem uma fórmula para você conseguir ranquear bem na época do Google, na época que era tudo mato. É importante lembrar que isso era 2010, 2011, ainda era mato o Google. Aí eles falaram, pensei, a gente tem um algoritmo. E eu tava tocando outras coisas. Mas que tal a gente montar uma outra empresa que você toca, que vai ser a que vai ter os blogs, igual a Demand Media, fazer uma Content Farm, que é uma fazenda de conteúdo. Eu falei, cara, por que não? Tá bombando lá fora. Aí eu criei essa empresa, que era basicamente um blog, chamava Como Faz, que era tipo eHow do Brasil, usava o algoritmo e eu montei o sistema para contratação de redator freelancer. A ideia era que eu publicasse muita coisa otimizada para o Google, ganhasse dinheiro com anúncio. A empresa era eu e mais 2 pessoas. A gente publicava 1000 textos por mês. E desses textos, quando você fala de fazer eles otimizados para o Google, na época já era a otimização assim, que a gente tem hoje? Ou era assim, cara, meio que hackear, colocando umas palavras-chave que a galera pesquisava mais, não necessariamente relevantes? Como é que era? Não, era lixão mesmo. Eu não tenho orgulho, mas tem que falar que você melhorou na vida. Mas não é lixão pré-2010, porque antes era pior. Mas eu vou pegar o que aconteceu. Eu fazia SEO quando era mato. O Google não entendia semântica. Ou seja, ele tinha dificuldade de associar conceitos. Então, eu podia escrever um blog post que é como fritar um ovo, e um outro blog post, como fritar um ovo numa frigideira, ele meio que não conseguia associar direito. Então, eu podia fazer 10 blog posts sobre como fritar o ovo, mudando só a panela, que cada um deles meio que ranqueava. Como fritar o ovo do nível do mar.
Tá? Mas, ó, tinha que ter algum nível de busca pra gente fazer. Entendi. Mas com o algoritmo lá, cuspindo ideias, então a gente fazia textos muito rasos, de 500 palavras. Às vezes não muito rasos, porque como é que você precisa de 500 palavras para fritar um ovo? Você conta a história da galinha, né? Aham. Vai dando uma... Vai dando enrolado. Aham. Então não eram textos que eu considero de qualidade mais. Entendi. Mas o Google não entendia isso. Era o que a gente mais, vou dizer assim, abusava, abre e fecha aspas. Tá? Sim. Antes disso tinha outras coisas. Tinha um negócio que chamava meta tag keywords, que era lindo. Meta tag é aquela palavra que não aparece no site, que ajuda a classificar várias coisas do site. Aí você escrevia um texto sobre marketing e falava que o keyword era Viagra. O Google interpretava que, opa, você ranqueava umas costas muito doido. É tipo isso, você escrevia um texto sobre casamento de Jelly Bean e ganhava dinheiro porque alguém comprou uma geladeira através do seu link de afiliado. Aham. Ah, mas vocês estavam jogando o jogo. Jogando né? o jogo. Ah. O jogo permitia isso, mas a gente não estava gerando valor para a humanidade. E aí em 2012 que o Google lançou o Panda, que foi uma das principais atualizações de algoritmo dele, que ele começou a entender melhor a questão semântica. Na verdade, o Panda ele começou a atacar conteúdo raso. Sim. Logo depois ele lançou um que chama Penguin. As atualizações de algoritmo que antes ele dava nome, que eram grandes atualizações. Que começou a atacar link build muito forçado. Link build é você ligação entre sites, né, para quem estiver escutando aí, que é um dos maiores indicadores se um site é de qualidade ou não. Era muito fácil de hackear em 2011, 2012. Entendi. E depois eles lançaram o Hummingbird, que começou o pezinho ali na questão semântica. Então você fala, como fritar um ovo, como fazer um ovo frito, ele meio ok, é a mesma coisa. Depois disso, a internet mudou muito. E aí a gente olhou e falou, cara, isso não tá dando certo o que a gente tá fazendo, não tá legal também. Apesar do nosso blog tinha 1 milhão de sessões por mês. Caramba. Um blog que era tocado por 3 pessoas. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. Porque, a gente sabe que esses sites todos vão pro saco. Inclusive, Demand Media foi pro saco, você não escuta falar mais o que é Content Form. A gente sabe que o Google tá limitando o acesso a dados. A gente dependia de dados analytics. Chegou uma época que ele barrou tudo. Vamos fazer um negócio que é na nossa área de expertise, que é a criação de conteúdo escala, etc. Mas que não dependa do Google, que dependa mais da gente e que não seja, né, um desserviço para a humanidade. Não foi com essas palavras, não, mas uma coisa que seja mais sólida. Né? A brincadeira era essa, uma coisa que seja mais sólida. Que gere valor pra galera também, né? Que gere valor, cara. E foi, cara, marketing de conteúdo, tá na área, etc. E a gente falou, beleza. Quem tá fazendo marketing de conteúdo? A gente olha para fora, a gente começou a ver as plataformas de marketing de conteúdo. Tinha algumas, tinha uma lá que era principalmente a Scripted, chama Scripted.com, que era uma plataforma que conectava freelancer com clientes, porque a criação de conteúdo é um problema para quem está começando, a criação em escala. A gente falou, olha que legal, tem esse povo lá fora, vamos fazer a versão brasileira. E meio que copiamos o modelo de negócio deles. Então é assim que a gente chega no marketing de conteúdo. Legal. Mas porque a gente já sabia que era interessante. Eu já tinha feito blog, então assim, eu já tinha um histórico ali de... Era muito, muito mais blog do que redes sociais na época, né? Já tinha feito blog. E foi quando a gente começou, olha, vamos fazer marketing de conteúdo. Vamos ajudar as empresas a criar e executar estratégias de marketing de conteúdo de resultado. E isso, essa cópia, entre aspas, do que eles iam fazendo, já foi a Rock Content. Isso é Rock Content. Entendi. A Rock Content é isso. É uma cópia, entre aspas, só porque a gente não literalmente copiou tipo, o código deles. E aí me fala uma coisa, pensando assim, né, nesse mercado, por exemplo, nossos empreendedores de agências, quando ele vai pensar em colocar um produto de marketing de conteúdo na mesa. Como que vocês começaram a entender qual que era o preço, já que não era... Vocês estavam trazendo, por mais que algumas pessoas falavam sobre, não tinha, de fato, uma plataforma assim no Brasil. Não tinha, então, exato. assim, como que vocês pensaram? Pô, vamos precificar dessa forma, vamos... E para as marcas também virem... Como foi a distribuição disso, né? Qual foi a estratégia de distribuir Beleza, isso? Hoje... Mas, assim, a precificação, vamos lá. Naquela época era muito diferente, tá? Hoje mudou muito. Mas a precificação na época a gente tinha benchmarks, que não é que a gente foi o primeiro de marketing de conteúdo, mas existiam marketplaces. Então, assim, mais marketplaces abertos em que você conseguia vir e comprar texto. Só que e eles pagavam assim, R$5 no texto. Era horrível, sabe? Pagava muito pouco. E o conteúdo de baixa qualidade. A gente olhou, fez uma análise de custo, né? Então, a análise de markup básica.
e julgamos nossos primeiros preços, assim. E não eram bons, não, eram muito baratos. Aí, o primeiro ano foi meio assim. Segundo ano, a gente foi mais para uma proposta de serviço, apesar de ter o marketplace, a gente colocou análise de sucesso do cliente. Era assinatura mensal, era recorrência. A gente usou muito da literatura do SaaS. A gente é uma empresa que, apesar de ter um marketplace, por muito tempo foi software as a service em todas as métricas. Tá? E aí a precificação a gente foi acertando com o tempo. Começou muito no markup, depois a gente foi melhorando. Tanto que a Rock mudou muito da fundação até tipo assim, cara, até hoje, né? Mas tinha uma época que nosso cliente médio nos pagava, deixa eu pegar aqui, eles pagavam 7, 8 mil por ano. Muito pouco. A gente viu que não dava para atender bem esse cliente. Aí a gente teve que ir para clientes maiores. Depois, ano passado, retrasado, a gente chegou a fechar clientes de 1 milhão por ano. Então, de 7 mil para 1 milhão por ano. Só que você tem que adaptar. Vocês foram aumentando a qualidade da plataforma, a percepção de valor vai aumentando. Qualidade da plataforma, os serviços ofertados, o valor agregado, e a gente foi up-market. Então, cara, para quem está montando uma agência, se quiser ir up-market, tratar empresas maiores, rapidamente vocês vão aprender que atendimento é importantíssimo. Então, o gestor de conta é importantíssimo. Serviço é importantíssimo. Cara, mas startup tem que ser escalável. Não. Você usa isso como alavanca para vender o que é escalável, que no nosso caso era conteúdo. Porque se você faz a estratégia, faz tudo, para o cliente grande, ele paga feliz, cara. Joga o preço. Ele vai consumir mais do que te dá margem, que no nosso caso era software e conteúdo, ainda é, né? Sim. Software e conteúdo. Então, a gente vai, se você cobrar muito barato, eles não te contratam. Então, aí vai fazendo teste e aprendendo. Legal. Então, sobre a questão de precificação, cara, foi muito experimento. Perfeito. Sobre a questão de como apresentar, no início a gente tinha que educar muito o mercado, mas é uma questão... Aí depois a gente já ficou muito bom nisso, o mercado está educado, mais ou menos, mas está bem mais maduro do que 10 anos atrás. É aquela migração clássica da entrega para o valor. Chegou uma hora que a gente treinava os vendedores, falava que você não fala em quantidade de blog post. Até a data, até o último dia. Porque ninguém está comprando blog post. Ou e-book. Ninguém está comprando isso, cara. A pessoa está comprando tráfego no site que vai virar lead, que vai virar receita. Se você falar só disso, blog post é consequência. E aí a gente até brincava. A gente não pode... Brincava, não. Falava sério, mas... A gente falava sério. Depois lá para 2016, 2017... Cara, a gente não é vendedor de blog post no quilo. Se alguém quiser blog post no quilo, vai em outro lugar. Vai no Upwork, vai... A gente é uma empresa que ajuda outras empresas a terem resultado. Então a gente vai começar com o resultado. E aí o marketing, a proposta de valor tem que ser resultado. Tanto que se você entrar no site da Rock hoje, nós fazemos conteúdo para você. Estratégias de conteúdo que geram resultados. O vendedor tem que ser treinado para isso. Tem toda a técnica de inside sales, etc. Na hora que você vai melhorando isso, aí você soma isso com um branding, com reconhecimento de marca, aí você vai sempre subindo o preço. Sim. Porque você vai mostrando o valor que você está gerando. E os clientes que estão com você estão entendendo. Entram alinhados também. Até porque se vocês fossem vender... A gente sempre fala isso, né? Das agências ou de um e-commerce, entender que o produto que ela está vendendo é um meio para a pessoa, do outro lado, atingir algo maior. Então, se na época vocês ficassem vendendo blog post, seria natural que com o tempo as pessoas começassem a entender que blog post tem um preço. Exato. Né? Agora, o resultado que ela vai atingir no negócio dela tem um valor, né? Então, acho que é essa a diferença, né? A gente cometeu muitos erros nessa. Sim. Por exemplo, em 2015, a gente só vendia para cliente pequeno. 8 blog posts. Eu ia perguntar isso, quem era o público ali? No início era muito cliente pequeno. Mas algum segmento em específico ou não? Não, a gente tinha de tudo. No início tinha de tudo. Depois a gente foi melhorando o ICP, que é o perfil ideal, né? Mas a gente vendia para tudo. Aí a gente começou a entender que a gente funcionava bem para startup, que eles já são mais mente aberta para tecnologia. Rapidamente a gente descobriu que funcionava bem para educação. A Rock Content tem clientes grandes na área de educação, gerando matrícula. O blog gera matrícula. Então foi muito bom. A tecnologia e a educação, eu acho que foram os que puxaram a gente muito. E-commerce, o resto é mais espalhado. Entendi. A gente começou pequeno, depois a gente foi crescendo. E aí, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo o que é valor. Tanto que eu tenho um caso muito legal, que a primeira vez que a gente vendeu uma conta grande,
era grande, era 40 mil por mês, ou seja, ou 480 por ano. A média era 10, 12 por ano. Caralho, vendemos negoção aqui. Só que a gente vendeu um pacote de muito conteúdo, que era até uma universidade. Então era um para cada curso, um pacote para cada curso. E a gente deu tanto de conteúdo para uma empresa que não sabia o que fazer com aquilo. Cara, faltou atendimento, faltou gestão estratégica, faltou gestão de conta. Então foi a mudança de percepção. E aí a gente conseguiu crescer. Então recentemente, assim, de 2020 para cá, ainda mais com a pandemia, a gente começou a limitar. Não vende mais para cliente com menos de 50 funcionários. Tem o self-service lá, que é o Rider Access, que é um produto nosso. Mas se a gente gastar tempo de um vendedor para uma empresa com menos de 50 funcionários, não se paga. Que aí o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, fica muito alto. Não quero gastar tempo com isso. A gente começou, não vende para menos que 10, não vende para menos que 25, não vende para menos que 50 e já estava conversando de não vender para menos de 200. Nem sei em que pé tá isso. Porque a gente vai aprendendo. Sim. Né, esses detalhes. Aí, isso aí foi uma construção de muito tempo, assim. Pô, legal. E naturalmente, quanto maior é esse cliente, mais fácil, entre aspas, é você vender um ticket mais alto, porque aquilo representa menos no faturamento dele. Representa menos. Só tem que achar o ponto certo. Porque se é muito pequeno, por exemplo, ainda mais empresa grande, que tem vários níveis de budget e várias autorizações. Sim. Se é pequeno a ponto de um analista sênior ou de um gerente júnior poder comprar, você nunca vai ter importância dentro da empresa. Então, isso é fácil de cortar. Se é alto demais para o diretor não poder aprovar, de ter que chegar num C-level ou, dependendo do tamanho da empresa, sair de um departamento, sua venda fica muito longa, muito complexa. Então, tem um ponto ali... tem um ponto ali que é legal. Alta gerência, dependendo do tamanho da empresa, idealmente diretoria. Então, uma das técnicas de venda nossa era sempre na reunião de apresentação de proposta, a gente tinha que tentar trazer um tomador de decisão, diretoria. Sim. Se a empresa tivesse só por diretoria, né, eu tô falando de empresas grandes. Mas isso vale para qualquer tamanho de empresa. Mapear o stakeholder e ali price point que faz sentido para você. Sabe? Entendi. Você mencionou que na época vocês tinham que passar por um processo de educar essas marcas sobre o que era e a importância. Qual que eram os tópicos que vocês levantavam de importância na hora de convencer ou de fazer uma venda para aquele cara que não conhecia o marketing de conteúdo? Por que ele deveria fazer, tanto naquela época, e se mudou até hoje, ou se mantém essa mesma importância até hoje? Eu acho que é um ponto importante. Naquela época a gente tinha que explicar o que era marketing de conteúdo. E uma das coisas que a gente fez que deu muito certo, e aí o timing ajudou muito, foi que quando a gente começou a Rock, a gente falou, a gente vai ajudar as empresas a fazerem marketing de conteúdo, então a gente tem que ser muito bom de marketing de conteúdo. Então uma das primeiras coisas que a gente fez foi escrever um e-book, escrever blog post, para gerar lead. Então quando eu falo de educar, a gente estava educando muito no marketing. E aí a gente tinha o e-book, a gente tinha as coisas que eu publicava, eu escrevia muita coisa. E aí os vendedores, que no primeiro ano era meu sócio, eu um pouco e o primeiro vendedor lá, ficava indo atrás. E aí, quando precisava, vinha com o argumento de que, olha, tá aqui um e-book pra você entender, tá aqui um material pra você entender melhor do que se trata. Mas aí a gente tinha o argumento do momento, né? Com pequenas empresas. Fala, cara, você não vai ficar competindo na mídia paga ali, no PPC, leilão com empresa gigante. Começa a fazer a diferença com conteúdo de qualidade para os seus clientes. Então, assim, a gente já ia na proposta de meio que... Naquela época, muito de... Cara, isso aqui é um caminho que é mais eficiente para você. Você já levava para um lado que talvez também custaria menos. Custaria menos, menor, exatamente. Tá. Tinha problemas? Tinha vários problemas. Tá. Porque para uma empresa pequena, a gente falava, não, vem, chega. Só que para uma empresa pequena, cara, você tem que entender melhor quais são as necessidades dela. Não é curto prazo marketing de conteúdo. Então, se a empresa precisa fechar, pagar as contas mês que vem, a gente não pode vender marketing de conteúdo. A gente cometeu esse erro, sabe? Tanto que quando a gente vai para empresas maiores, eu também mudei muito minha mentalidade sobre tudo isso, o marketing de conteúdo é muito importante e ele conecta com os outros canais. E hoje, cada vez mais, é o que eu falo que uma das minhas missões é matar marketing de conteúdo. O termo marketing de conteúdo. A gente tem que parar de separar.
Porque é uma jornada só. A mesma pessoa que vê um anúncio também vai ver o blog post. Sim. Aí você tem 2 departamentos. Eu tenho um departamento de mídia offline, sei lá, comunicação, vai saber, um departamento de conteúdo e um departamento de performance. Como se existisse um grupo de pessoas que só vê anúncio e o grupo de pessoas que clicam em resultado orgânico, né? Não faz sentido. No PXP, o André Siqueira falou sobre isso, que é exatamente assim. Cara, tô aqui fazendo um evento. Aí o cara vem no meu evento. Aí eu vou lá e posto do evento. Um cara que me segue na rede social vê sobre mim, sobre a minha marca no evento. Ele começa a me seguir nas redes sociais. Só que na hora dele querer fechar comigo, ele vai lá no Google e coloca minha empresa, fecha comigo. Será que veio do Google? Será que veio do evento? Será que veio da rede social? É um caminho, né? Google e mídia paga, orgânico em geral. Orgânico e mídia paga levam todo o crédito do trabalho dos outros. Entendeu? Tipo assim, porque é isso. Eu tenho um caso que é muito legal de um amigo meu, trabalhava comigo na época, que ele tinha um blog de cerveja. E ele, usando as técnicas lá, né, de SEO, ranqueava até legal para algumas coisas. Aí do dia pra noite o blog dele disparou pra puro malte. E caramba, que legal demais que eu fiz alguma coisa, meu SEO tá dando certo. Ele não sabia o que tinha feito. Só que nesse dia, a Ambev lançou a Skol Hops. E na propaganda da Skol Hops falava-se muito de puro malte. E aí ele ranqueava na frente da Ambev para puro malte. Olha a questão da jornada. E ele bombou nessa. Ou seja, a Ambev deixou a bola cair ou fez um trabalho ruim, mas não estava prestando devida atenção, porque a Ambev, com os recursos que tem, conseguiria. Eu falei, olha só a jornada. Entendeu? Então, assim, a atribuição vai para SEO. Então, isso é uma das coisas, na verdade, que eu mais falo hoje. Que a gente tem que começar a derrubar barreiras, voltar, valorizar o branding mais do que a gente esqueceu. Em 2010, 2012, branding, coisa de tiozão, mano. Só performance, né? É só performance. Eu vivi anos da minha vida só no performance. Sim. Acreditando que a atribuição ia resolver a vida. Atribuição, gente, é tipo, olha, eu consigo falar que eu gerei X reais exatamente dessa campanha, isso não existe. Não existe. É um unicórnio, sabe, assim, de glitter passando por ali. Você tem modelos que te ajudam a entender tendências, incrementalidade, etc. Mas falar, eu sei exatamente um R$1 para tudo que você faz, é impossível. Acho que até a Bruna me falou isso uma vez pro time, que a Bruna, ela defende o branding aqui dentro, é a pessoa responsável por isso, e uma vez que a gente concentra 100%, entre aspas, as nossas vendas em performance, ou já coloca muito esforço nisso, o problema da performance é que uma vez que você desliga a chavinha, acabou as vendas, né? Morreu tudo. Então, a importância de você investir em marketing e outras coisas. Então, o que você está dizendo é que o ideal, se eu tenho um negócio, ao invés de eu... Até eu acho que, na verdade, na prestação de serviço, eu sou uma agência, ao invés de eu vender social, eu vender tráfego, eu vender marketing de conteúdo, eu estou vendendo uma solução para a sua empresa, que é vender mais. Exato. E dentre os caminhos para eu vender mais, eu tenho marketing de conteúdo, performance, branding. Esse é o caminho. Essa é a solução real. O marketing tem que ter um pouco de cada. Sim. Então você fala assim, cara, eu vou fazer o branding. Ok. Só que se você fizer só branding pelo bonito, não é branding. Mas como é que o branding conecta no SEO? Como é que o branding conecta no performance? Como que o SEO conecta no performance? Como que o conteúdo conecta no performance? Você tem que mapear essa jornada. Até falando de performance, cara, quando você pega e faz uma audiência customizada de pessoas que já foram expostas a seu blog ou a sua marca de alguma maneira, o seu custo por clique cai, o seu click-through rate, que é a taxa de clique, aumenta, porque as pessoas estão mais dispostas a clicar, a interagir com marcas que elas conhecem. Só que o tanto de departamento que você vê que fala assim, não, tá aqui o povo da performance, tá aqui o povo do conteúdo. Eu falo, gente, mas... E esse povo aqui tá gerando insumo para você. Ou vice-versa. Se você pode fazer campanha de mídia paga, que é de CPM, né? Que é de visibilidade, para, sei lá, promover uma marca, mostrar um produto, para, cara, levar para um blog post, parece até, tipo assim, crime, mas depois você consegue pegar essa audiência que visitou seu blog post, baixou seu e-book e fazer o remarketing lá. No início da Rock eu fazia muito mídia paga, eu mesmo, mas eu não mandava para a página de compra, eu mandava para download de e-book. E depois eu nutria no conteúdo. Então, assim, o problema é quem pensa isolado. Se você tiver capacidade de ser uma agência que faz um pouco de tudo, beleza. Funciona.
Se você não tiver capacidade de fazer tudo, porque também nem toda agência tem esse potencial, você escolhe a sua especialidade, mas tenta sempre se encaixar no resto da jornada. Eu dou mentoria semanal em grupo para os alunos lá da P by P, né? E tem uma moça assim, olha, eu tô começando social agora, peguei uma clínica, na verdade é um espaço, tem vários médicos, eu tô pensando em postar isso e isso. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer não é postar, você vai virar para os médicos e falar, eu posso entrevistar seus pacientes? Por quê? Porque o médico também não tem um marketing estruturado. Eu falei, cara, mas o paciente entende a sua proposta de valor. Isso é conectar no brand. Sim. Proposta de valor, posicionamento. O médico não tem isso pronto. Mas o branding é você entender a proposta de valor. Se ele não tem isso ainda, faça você. Se ele já tem, entenda. Se ele faz performance, faz pago, converse. E na hora que for mostrar a sua proposta de social, fala assim, levando em conta isso, que põe pesquisa na sua proposta de social. Que você já sai à frente, cara, de centenas ou milhares de urgências que falam assim, não, que legal, minha proposta aqui é 5 postagens por dia, 5 reels, 5 feeds, né? E minha ideia é essa. Então, se você puder pegar mais, conecta tudo, mas nem sempre começando, se você for freela, você não consegue. Cara, mas entenda branding, entenda fundamento de marketing e use isso, porque a sua marca vai existir. Se você controla como as pessoas vão perceber ou não, aí é você que é com você, entendeu? Sim, perfeito. Um ponto que me chamou a atenção é que você mencionou que lá no início da Rock Content, enfim, vocês começaram a entender o ICP de vocês, e esse ICP não era uma empresa nem tão pequena, nem tão grande. Agora, esse ICP, essa empresa que ela é muito pequena, por exemplo, né? Pô, abri meu negócio recentemente, ainda não tem uma grande estrutura, sou eu e mais 5 pessoas. Ter uma estratégia de marketing de conteúdo para esse tipo de empresa é um pouco mais complicado pela demanda que ele gera? Ou por que talvez não é um pouco mais complicado nesses tipos de empresas menores, microempresas, talvez, por exemplo? Olha, aí a minha opinião é assim, você tem que perder o medo do marketing. Porque você pega alguém que não é da área e está começando uma microempresa, você tem que fazer marketing. Aí a pessoa vai lá no Google, o que é marketing? Marketing é uma área de estudo que cuida da comunicação e tenta gerar negócio através de canais, blá blá, ICP, persona, revenue. A pessoa, não, eu não consigo nunca fazer isso. Aí eu viro pro povo, falo, gente, marketing é gerar valor para gerar negócio. Muito mais simples, né? O que é gerar valor? Gerar valor é o conteúdo de qualidade. É o que a pessoa quer saber. Se você consegue fazer isso, e com o celular na mão, uma rede social, todo mundo consegue fazer isso, você está fazendo marketing. Então não precisa ficar assustado. Se você consegue, por exemplo, cara, ter um grupo de WhatsApp e colocar os seus clientes no grupo de WhatsApp e falar assim, gente, se vocês tiverem dúvidas aqui, eu dou esse exemplo uma vez, um mecânico do Diego, meu sócio, criou um grupo e falou, eu tô aqui para tirar a dúvida de mecânica. Se o seu carro estragar, me manda mensagem. Marketing de conteúdo. Cara, para um grupo de 50 clientes, sim. Que na hora que mandarem mensagem, o cara tirar a dúvida, vai em outra oficina? Não vai nunca mais. Né? Então, se você pensa dessa maneira, que esse cara, como que eu posso ajudar? E um pouquinho de intencionalidade, para não ser acidente, mas qualquer um pode fazer isso, você está fazendo marketing. A lavanderia do meu bairro, quando entrou a pandemia, eles montaram o grupo do WhatsApp. Falaram, tá aqui, se você precisar lavar, a gente tá indo buscar, porque a gente tem autorização, etc. E aí, cara, posicionamento, entrega, isso é marketing. O produto é marketing. Você chegar na loja e mostrar, olha, tá aqui os produtos novos, marketing. Gente, eu vou ensinar pra vocês a diferença entre uma coisa e outra. Hoje eu tava vendo um vídeo de, cara, se você quiser comprar um portão eletrônico, existe uma certa trava no portão, que não custa nada, eu vou ensinar aqui pra vocês qual que é, e era de um serralheiro, que diminui a chance dele ser arrombado. Marketing. Então, assim, cara, é uma câmera, entendeu? Então, é só você pensar assim, como eu tô sendo útil, como que eu tô ajudando quem vai ser cliente, quem já é cliente, dependendo do seu objetivo, e começar a fazer. Aí um mínimo de intencionalidade, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana. Quando você começa a fazer isso, já tá vários passos à frente da pessoa que abre uma loja e não faz nada disso.
sabe? E aí você faz coisa, ou todo mundo que vem na minha loja, ou eu posso pegar seu WhatsApp? Se a pessoa gostar do atendimento, é mais coisa de bairro, né? Eu falo muito isso porque eu dou várias palestras pro Sebrae, e o Sebrae é microempreendedor. E eu vou ensinando dono de loja. Então, a minha dica é só, tenha intencionalidade e não se assuste com o marketing. Entendeu? Perfeito. Legal. Um ponto também voltando, que você falou, né, lá atrás, que em vez de vender marketing de conteúdo, vocês queriam trazer o resultado, né? A estratégia do marketing de conteúdo como resultado. Isso. Como vocês mostravam e apresentavam isso para o cliente, assim, em relação a métricas, assim, vocês métricas? Isso, Beleza. você definia isso antes com ele, e aí você apresentava mensalmente, quinzenalmente? A gente tentava definir antes, mas é muito incerto. Se alguém chegar para você e falar assim, eu te garanto 1.000 visitas por mês em 3 meses de SEO, essa pessoa está mentindo para você. Aí vai entrar muito na parte de customer success também, do sucesso do cliente, do marketing. E aí vale para marketing de conteúdo, vale para tudo. Sim. A gente fazia assim, olha, tá aqui o que a gente vai tentar, o que a gente vai alcançar. A gente tinha uma estimativa, tinha uma calculadora. Isso e isso, mas é uma coisa de médio e longo prazo. Aí eu criei uma metodologia de estágios. Porque você também não pode falar, a gente conversa daqui a um ano. A metodologia de estágios, ela coloca a expectativa correta no cliente. Então era assim, nos primeiros 2, 3 meses, a gente vai estar montando a estratégia e vai começar a publicar. E aí a gente tem o QBR, que é o Quarterly Business Review, que é revisão trimestral de negócio. Que é mostrar resultado. E o resultado pode ser entregável. Por mais que não é o ideal, mas no primeiro momento é entregável. Aí, nos próximos 3 meses, a gente quer que você comece a promover isso. Porque o orgânico não vai vir. E a gente quer ter os primeiros resultados de tráfego. E a gente vai medir se isso está engajando com a audiência. Aí chegava no mês 6, isso. Aí depois, 6 meses depois, a gente espera já estar com certo tráfego orgânico, certo tráfego promovido, que aí é social, e-mail, etc. E se a gente for fazer uma estratégia de geração de lead. E no início da Rock, a gente era muito focado em inbound. Tráfego, lead. Sendo que o marketing de conteúdo é muito mais amplo. Você vai ver que até o final do ano, você vai estar gerando leads. E se bobear uma venda ou outra. Se você estiver gerando alguns leads, a gente vai fazer um cálculo aqui de custo por lead, você vai ver que vale a pena. E a gente mostrava isso. E como o blog, principalmente o blog é um ativo, cada mês que passa cresce um pouquinho e o custo vai se diluindo. Eu pago R$2.000 para ter 100 visitas hoje e 10 leads. É uma assinatura, 2.000 mês que vem, 200 visitas e 40 leads, cara, ficou pela metade. No tempo, vai ficar um investimento muito eficiente. Então, era mais ou menos assim. E quais eram, assim, se a gente for pegar de um topo para o fundo, assim, quais são as métricas que vocês vão avaliando? Por exemplo, começa no primeiro momento, quantidade de visitas, quantos visitam por uma segunda vez? Eu sei que talvez dependa da estratégia. Depende muito do negócio. Mas tinha algum padrão? Não, mas vamos pegar inbound, Tá. que eu acho que foi que por muito tempo foi o que a gente vendeu mais na Rock. Porque o inbound ele é mais fácil de medir. Ele é mais direto. Ele é limitado dentro do marketing de conteúdo, mas ele é direto. Visita, lead qualificado, receita. Direto. Simples, era o mais simples possível. Porque a gente estava sempre otimizando para isso. É mais complexo do que isso? É, mas para quem está começando e para quem é da área de performance, tipo assim, que gera lead, é isso. Sim. Não funciona para uma loja, não funciona para um negócio físico. Para a marca não funciona tanto, porque, cara, você não vira lead, sei lá, de uma Coca-Cola. Você não compra, recebi um e-mail da Coca-Cola, converteu, alguém vai te ligar, tudo bom, eu vi que você abriu o e-book da Coca-Cola, você quer 3 latinhas? Não é assim que funciona. Mas para os negócios, igual eu falei, a gente estava dando certo em educação, que aí é matrícula, Sim. e na startup, tecnologia, que geralmente tem um time de vendas, a gente estava nisso. Entendi. Mas lembrando que isso é há mais tempo, né? Então a gente ainda era limitado, a gente cresceu muito de escopo e quando a gente começou a ir para empresas maiores, aí grandes mesmo, multinacionais, bancos, companhia aérea, aí a gente era mais tranquilo até. Tinha que reportar, tem que mostrar tudo, mas é mais tranquilo essa questão de, cara, não precisa também gerar só lead. Visibilidade é importante. Trabalhar junto de uma outra campanha que eles estão fazendo é importante. Cara, e você deu uma informação agora que parece que para mim aumentou ainda mais o desafio que vocês tinham no início,
Porque você falou que o cara ia começar a ter talvez uma geração de leads no final do ano, assim. Então ele Sim. 3 meses de estratégia e construindo. Então, assim, além de educar sobre o que era o marketing de conteúdo, ele compreender que não ia ser amanhã que ele ia ter o resultado. Exato. Né? E porque muitos deles, eles achavam que o SEO ia ser o único canal de aquisição deles. E a gente fala, não vai ser. Sabe? No iníciozinho a gente até via se dava. E por isso foi também um dos grandes motivos para a gente deixar de atender com, tipo assim, serviços e vendedor as empresas muito pequenas. Porque eu estaria sendo muito desonesto se eu virasse para ele, não, faz isso aqui, não, deixa de fazer o resto que você faz, mas faça aqui que isso aqui é muito eficiente. Eu estaria sendo desonesto para tentar vender meu peixe. Não, isso aqui não é muito eficiente agora. Mas dá uns anos, isso aqui pode ser, vai ser, o principal canal de aquisição da sua empresa. Em termos, ou mais eficiente, ou vai, né, colar muito com mídia paga, mas vai ser um canal importantíssimo. Não só de geração de lead, como de branding. A Rock Content, os Rock University, os cursos da Rock Content, eles não entravam, a maioria dos alunos não entravam direto na jornada ali, no funil. Gente do início de carreira, etc, e tava ali separado. Mas 600 mil alunos. Então a gente formou uma geração de profissionais de marketing que na hora que entra numa empresa, não, vamos fazer marketing de conteúdo, claro. Pô, a Rock Content me ensinou, vamos conversar com eles. Entendeu? Então, mas isso aí foi uma construção de anos. Nossa. E interessante, e Bruno, até queria que você complementasse isso que eu vou falar, porque apesar dessa observação que você mencionou, dele não parar de fazer o que ele está fazendo enquanto ele vai construindo, foi há bastante tempo atrás, mas aqui no próprio Partners, eu sinto que a gente está indo para o nosso 3º ano de vida ainda, apesar de tudo que a gente já fez, e a gente sempre trabalhou muito conteúdo desde o início, mas até pouco tempo atrás ainda não era o nosso principal canal de aquisição. A gente sempre rodou também muita performance, muita gente vinha por conhecer o que a gente fez como Adventures e tudo mais. Só que eu acho que agora essa sementinha que a gente sempre foi plantando de marketing de conteúdo está começando a florescer e virando cada vez mais a chave. Cada vez mais o conteúdo que a gente tem feito tem se tornado um canal mais forte. E tal, e que a gente dependa cada vez menos, talvez, de performance ou algo desse tipo, né? Uma coisa que a gente faz aqui no Partners é assim, quando eu entrei, né, eu falei, cara, branding também precisa gerar lead. Então, principal métrica que não é só o número de seguidores, engajamento, é gerar lead. É isso que eu preciso mostrar pro time. Porque no fundo, uma startup você tem que, por mais que você invista em branding, conversão é o principal dentro. E eu acho que toda marca, mas assim, principalmente startup que cresce aceleradamente. Então, uma coisa que a gente começou a fazer muito foi mapear essa jornada. Então, por exemplo, UTM, link de UTM na bio, entender tudo que a gente conseguia mapear para entender de onde vinha esse lead. E, por exemplo, o que a gente foi entendendo ao longo do tempo? Que a maioria dos leads que vinham de redes sociais a taxa de conversão é maior. Sim. Porque é isso, o conteúdo que a gente via, às vezes claro, as pessoas falam assim, branding é a longo prazo. Branding também é a curto prazo, eu acredito. Você consegue, por exemplo, com a produção de conteúdo ir gerando valor, por mais que o resultado não venha assim, num dia pro outro, igual a performance, que eu boto dinheiro lá, tá vindo lead. Mas é uma construção que, assim, cara, você consegue daqui 1-2 meses, às vezes, com esse conteúdo, mandar num lead e falar assim, entenda um pouco mais sobre esse conteúdo aqui. E você, com ele, vir aumentar essa taxa de conversão. Então, assim, eu não acho que brand você só vai pensar a longo prazo. É uma coisa que é uma construção, sabe? Sim, não, pra você pensar a longo prazo, você tem que executar hoje. Exato, mas entende que, tipo, são ações que as pessoas deixam de pensar. Não, cara, aí N nuances, você tá certíssima. Você vai tentar medir o máximo possível. Se eu tô gerando conteúdo, eu posto na rede social e eu tô fazendo ele pra awareness, né, pra chamar a atenção, eu vou taguear, eu vou pôr o TM. Se eu vou fazer uma campanha de rádio, eu vou mandar para um telefone único daquela campanha de rádio. Coisas que te ajudam a metrificar. Sim. Se eu fizer uma campanha no Jornal Nacional, beleza, não vou conseguir colocar um tracking code, mas eu vou fazer uma análise de correlação ali
Porque vai ter um desvio do padrão que vai acontecer. Sim. E você não vai saber atribuir exatamente, mas você vai falar, cara, houve um pico aqui. A gente soube capturar. Isso é muito importante. Se você anunciar no Jornal Nacional e o seu tráfego orgânico não crescer, tem algo muito errado. Não mais o branded, né? As buscas por marca. Tem algo muito errado. Só que a marca ela é construída ao longo prazo. Sim. E cada vez mais, com o tempo, a marca vai se tornando mais poderosa. Até eu queria tirar uma dúvida com você, porque assim, por exemplo, você falou, né? Pô, hoje as pessoas acham que a gente foi pioneiro, mas a gente não foi pioneiro, teve outras pessoas. Tudo bem que não exatamente dentro da plataforma, né? Mas assim, que vinha falando de marketing de conteúdo. Quais vocês acham que assim foi o diferencial da Rock Content de realmente se posicionar no mercado e ter esse valor, essa percepção de valor referente ao que vocês têm hoje, sabe? Aí eu vou falar uma coisa que eu gosto de falar, que é assim, acho que foi a nossa execução mesmo. Perfeito. Foi a nossa execução, assim, a gente foi muito agressivo. Os outros, tirando a Tex do que virou Content Tools, não eram concorrentes diretos, tá? Eles só estavam, eu digo, pioneiro na temática. Tá? Tipo assim, o Rez é um cara que tá mais tempo que eu no mercado, que ainda faz, ele tem uma agência, ele tem os cursos dele, ele não concorre, mas ele tá ali na temática. E ele tá ok ali, eu acho que ele tá ok em ter, ele teve muita visibilidade, sabe? Mas ele é muito bom no universo. E a gente chegou e falou, não, a gente tá naquela loucura de startup. Então, a gente fez muito bem a execução, a gente foi muito agressivo em criação de conteúdo, em ir atrás de cliente, em formatar um negócio que a gente achava que tinha valor para os clientes, para mais clientes irem entrando e conhecerem a gente, sabe? Então, acho que foi muito uma questão de execução mesmo. Tá. É a questão da criatividade. Porque eu tenho meio preguiça da palavra criatividade. Porque a galera acha que criatividade é você fazer algo original. Não. E o povo valoriza. Nossa, se fizer algo original, acha mais legal. Sim. Fala, gente, eu copiei o modelo dos Estados Unidos. Isso diminui o valor do que eu fiz? Não. Mas onde é que está a criatividade? A criatividade é pegar o modelo dos Estados Unidos e fazer ele funcionar dia a dia no Brasil, que foi muito diferente. Muito diferente. O modelo dos Estados Unidos... O público é diferente. O público é diferente, a expectativa, a maturidade. Perfeito. Então, assim, criatividade pra mim, e eu acho que, aí nesse caso eu falo que foi criativo, foi olhar para todos os limites, pra mim, cara, se não tem limite, nem é muito criatividade, está solto. Assim, ó, dados os limites A, B, C e D, como você cresce? Você precisa de muita criatividade para solucionar problemas em que você tem limitações. E eu acho que a gente mandou muito bem nisso. Legal. E a gente foi bem agressivo no início, assim. Né, na questão de visibilidade, né? E como é que vocês, entre os sócios, se dividiam ali no início, assim, para que lado que cada um foi a nível de funções, com o que você mais ficava? Bem no iniciozinho, ainda era um pouco misturado, isso 2013, startup, né, velho? Tipo assim... Todo mundo faz um pouquinho de tudo. 5 pessoas, é igual linguiça, já viu essa? Startup é igual linguiça? Sim. Você pode até comer, você não quer saber como é que é feito? Aquele caos, a gente, pra fora a gente é lindo, dentro o caos. Mas naturalmente, o Diego, que era meu sócio, gostava mais de venda, ele pegou venda. O Edmar, que é programador, no iniciozinho, pegou produto e eu fiquei de marketing. Entendi. Aí quando a gente cresceu um pouco, a gente precisava formalizar um pouco melhor, precisava de um CEO. Aí o Ed saiu de produto para virar CEO, o Diego foi para produto. Eu continuei em marketing. Em 2015, muito cedo na história da Rock, a gente contratou o Matt, que foi nosso VP de vendas. Entendi. Então assim, mas eu era marketing, estagiário administrativo, estagiário de TI, eu fazia o marketing, mas metia nota fiscal, essas coisas. E aí foi uma das coisas que foi até muito boa pra gente. Foi, cara, muito rápido a gente determinar quem manda em qual área. E falar assim, nós 3 temos voz, nós 3 discutimos, mas na hora que tiver que tomar uma decisão final no marketing, é minha. A não ser que o Ed, que era o CEO, falasse, não, porque CEO também eu tinha que respeitar. Sim. Mas a gente sempre se deu bem, sabe? Ah, não, vai acontecer um negócio em vendas, eu dava todo o meu palpite. Eu falava, cara, tá fazendo merda, não tá fazendo merda. Mas eu respeito se a sua decisão final for essa. Perfeito. Né? Porque, cara, não dá pra ser democracia demais nessas horas. Entre os sócios. Porque senão, não sai do lugar. Vai gerar estresse e é um certo grau de falta de confiança.
Sim. Sim. Então você tem que desapegar e falar, cara, isso vai dar merda, mas vai. Sim. E várias vezes eu tava errado. Essa questão de sócio é interessante porque, assim, alguns empreendedores que chegam, né, dentro do programa, coisa do tipo, às vezes precisam de um sócio e não sabem como encontrar esse sócio, assim, né? Pra você, quando eu sei que você trouxe, né, pô, os meninos chegaram, a gente tem isso, vamos fazer e tal, então deve ter ido num embalo. Mas, assim, como foi pra você falar assim, cara, eu vou empreender com essa galera? Sabe? Não, mas aí o Diego, eu fiz faculdade com ele. Quando a Rock Content surgiu, eu já era amigo dele há 10 anos. E duas pessoas com muita afinidade. A gente já tinha feito os projetinhos antes. Então, duas pessoas com muita afinidade. A gente sempre gostou de tecnologia, marketing. Então, aí facilitou. O Edmar já era amigo nosso há uns 2 anos também. Então, não foi assim, vamos achar pessoas. Nós éramos 3 pessoas que já estávamos o tempo todo conversando sobre o assunto, o tempo todo na área do marketing e querendo empreender. Vira-se e fala, nossa, eu tenho que montar um negócio agora e eu preciso de um sócio, aí é muito mais difícil. Muito mais difícil. Você procuraria uma pessoa que complemente aquilo que você sente uma falta? Ou o que você olharia? Se eu tivesse que achar um sócio se agora... Se você fosse trazer um sócio agora. Agora, beleza. Eu mapearia quais são as principais necessidades do meu negócio. Onde eu tô falhando, onde eu não quero fazer. Ou onde... E fala assim, cara, ou se aparecesse uma pessoa que poderia agregar muito com o que ela já tem. Então, por exemplo, sei lá, hoje sou só eu no negócio, tá? P by P. Sim. 100% eu. Cara, se eu quisesse trazer um sócio, que tipo de sócio eu traria? Cara, o que tá faltando? Olha, alguém que me ajudaria até no marketing. Por mais que eu goste de marketing, eu acho que é uma empresa que eu montei de execução simples. Para trazer como sócio. Por quê? Eu tenho administrativo, financeiro, o técnico. Eu não acho que é complicado o suficiente para precisar de um sócio. A não ser que eu falasse, cara, pô, existe um futuro em que eu pego isso e produtizo. Ou seja, hoje eu só uso o WordPress, que é uma maravilha, e um tanto de coisa, tanto de plataforma, Mautic para automação de marketing, que é open source. O Zapier para troca de dados, né? Zapier, que é o motoboy da internet. É o motoboy da internet. É as coisas de um lado pro outro. Mas eu quero um dia que isso vire um produto que eu possa vender para outros. Aí eu traria um sócio desenvolvedor. Tá? Mas eu acho que isso é o mapeamento número 1. Isso seria segundo plano. Depois eu falo, cara, como é que eu tenho confiança nessa pessoa? A gente se bate, sabe? Muito complexo. Mas aí eu também traria um sócio cheio de regras. Ainda mais que eu que fundei a empresa. Não é uma coisa que estamos começando junto. Sim. É assim, se eu estivesse começando junto. Vamos juntar, João? Já vou se conhecer, beleza. Regras. Vesting. A gente tem 4 anos de vesting. Ou seja, nós dois somos sócios, cada um tem 50%. Nominalmente. Mas hoje cada um tem 0. Se você sair no primeiro ano, você continua com 0. E aí eu fico com o resto todo. Trabalhou um ano inteiro, você ganha 25%. Né? Isso é coisa padrão de startup. Sim. Mesmo você sendo sócio. Porque eu não quero te dar metade da empresa e você sair daqui a 6 meses. Não vale nada. Mas se você sair daqui a 1 ano, cara, você ajudou a construir. Eu coloquei os padrão, né? Porque é tipo um ano para receber os 25%, depois mês a mês. Sim. Talvez para sócio eu seria até mais agressivo. 1 ano para 10%. E depois cresceria mais assim. Porque você tem que ter uma salvaguarda dos dois lados. No caso da minha empresa, que já é minha, e eu trouxesse um sócio, eu colocaria essa regra só para ele. Eu já tenho minha. Eu colocaria essa regra só para ele. Ó, ele ou ela, né? Sim. Eu faria assim, ó. Beleza, você pode ser meu sócio, minha sócia. Distribuição de lucros a gente pode distribuir igual, que é o resultado, sabe? É o resultado do trabalho, prolabore igual, resultado do trabalho. A participação, ela tá atrelada ao tempo. Porque eu não vou trazer alguém que pode dar merda e vai levar uma parte da minha empresa. Mas eu faria um bom estudo, tipo, levaria para, né, trabalharia junto antes. Sim. Geralmente chega por referência. Tem um lado até mais comportamental do que técnico, Tem né? muito comportamental. Claro, né? Tem muito comportamental. O comportamental ele segura por muito mais tempo do que o técnico. Sim, exato. Na verdade, o técnico não segura por muito tempo. Nem só sócio, né? Colaborador. Colaborador, tudo, técnico. A não ser que fosse um esquema assim, cara, vou fazer o seguinte, eu dou 20% da empresa, não precisa gerenciar nada, mas o cara é o gênio da programação. Você vai ser sócio, mas numa dinâmica distinta.
Eu sou, por exemplo, CEO, você dá palpite, mas não toma decisão. Você aceita isso. O seu trabalho é entregar código fodão. Mas mesmo assim, 4 anos de vesting para isso. Perfeito. Todo alinhamento no início, alinhado não sai caro, né? Cara, Assim, todo né? alinhado não sai caro. Aí se a pessoa fala assim, não, aí não. Então melhor não. Melhor não começar. Porque você não tá nem pensando, já tá preocupado em sair com menos de 1 ano, sabe? Você vai trazer um sócio pra sair daqui 6 meses, 1 ano, né? Então, Já aconteceu com um amigo meu, de ter o sócio só sair com 6 meses, 1 ano, e a pessoa tinha 50% da empresa. Nossa. Aí, aí não dá. E até falando desses novos projetos, conta um pouquinho pra galera sobre o P2P. Assim, P2P? qual que é a ideia Não, dessa beleza, transição? vamos lá. Cara, é o seguinte, eu saí da Rock em março, eu saí da operação da Rock, eu ainda sou shareholder, tenho as ações, etc, mas eu não tô mais lá dentro. Não sei nem o que tá acontecendo lá dentro. Tem 3 meses. Uma das minhas iniciativas favoritas dentro da Rock era a Rock University, que começou com um curso que eu gravei em 2015, que era uma certificação em marketing de conteúdo. Eu falei, cara, eu gosto dessa coisa de ensinar. Foi super legal, eu gravei em agosto de 2015, aí eu tinha o Google Alert para Rock Content, para meu nome. Em setembro já tinha vaga de emprego pedindo meu curso. Falei, isso tem pega, isso tem coisa. Aí virou a Rock University, virou uma central de cursos, a gente educar o mercado. A gente tem melhores profissionais no mercado, melhores profissionais nas empresas que vão contratar a gente. E pra gente é bom que o cliente entenda de marketing de conteúdo. Porque ele vai entender, por exemplo, igual a gente tá falando, demora. Cara, mas se o cliente já sabe disso, eu não preciso educar ele nisso. Entendeu? Educação de mercado é uma estratégia de marketing. Virou um monstro, virou um negócio. Ao longo do tempo, da vida, do lifetime da Rock University, 600 mil alunos, 200 e poucas mil certificações. E aí, dos últimos 1 ano, vou colocar assim, a Rock virou uma empresa grande, a gente comprou empresas no exterior, né? A gente comprou 2 empresas nos Estados Unidos. A gente tava ali, cara, com estrutura de empresa grande. Então eu era o CMO, uma vida de executivo, beleza. E a Rock University estava lá, continuando, mas meio que assim, sem o amor que ela merecia. Eu já estava 10 anos na empresa. Aí eu falei, eu acho que eu quero fazer algo diferente agora. Não sei o que, mas eu vou, né, eu quero tentar alguma coisa diferente. E aí eu combinei com o meu sócio, com o Diego, falei, vou tentar algo diferente na vida. Não sei se vai ser empreender de novo, não sei se vai ser arranjar um emprego, para lembrar como é que é isso. Não sei, não tenho ideia. Vai ser consultor, eu não sei. Mas aqui, o projeto Rock University, eu consigo cuidar dele, dar amor para ele, assim, me dedicar, eu vou gostar de fazer isso. Se vai ser full time da minha vida ou não, não sei. Mas eu acho que eu consigo fazer ele crescer. Aí foi uma negociação, ele falou, se você vai sair, você sai. Ele não, até sugeri, falei, eu posso ficar aqui cuidando só disso. Ele, não, pensei, não faz sentido você ficar num cargo pequeno dentro da Rock. Aí ele falou, se você for sair, você sai, mas a gente licencia os cursos para você. Licenciados, a empresa não tem nada a ver com a Rock Content, isso é muito importante. Porque se eu fizer merda, eu não posso afetar a Rock. Tanto que eu tive que usar o nome eu criei o nome P2P, porque é um nome que não confunde com Rock Content. E eu concordo. Sabe? Não posso gerar esse risco para Rock Content. De eu fazer alguma merda lá e vai no suporte da Rock. E aí eu licenciei os cursos. Então eu falei, vou montar uma escola de marketing online. Com os cursos da Rock University, é uma mensalidade barataça, R$69 por mês. E aí eu tô me dedicando mais a, basicamente, criar conteúdo. Então, desde que eu saí da Rock, em 3 meses, eu já lancei 2 cursos novos, dou mentoria para a turma toda semana. Legal. Então a minha ideia e era a missão da Rock, que era fazer o marketing melhor, tendo impacto positivo no mundo. Eu peguei a missão da Rock, que vem, né, muito de mim, dos meus sócios, eu vou levar isso para mim na parte de educar o mercado. Então eu comecei, tem 3 meses, está indo devagarzinho, mas está indo. Mas tem todo momento de entender, né? Mas eu estou gostando muito. Legal. Porque é o que eu gosto de gravar vídeo, gravar podcast, palestra, mano, eu amo dar palestra. Eu até seguro, porque eu cobro por isso. Mas volta e meia, eu falo assim, mas saudade de uma palestra. Pô, pensando essa palestra de graça, foi cara. Não, raramente. E usando marketing de conteúdo para trazer gente pro P2P. E usando marketing de conteúdo para trazer gente para P2P. Então, o que eu tô fazendo é entendendo qual que é meu momento aqui. Legal. Mas é um negócio. Cara, eu não acho que precisa ser meu full time.
Mas pode ser que seja, sabe? Deixa eu rolar. Depois de 10 anos, 3 vezes é muito pouco pra eu saber assim, cara, o que é a minha vida mesmo daqui pra frente. Sim, cara. Mas tá indo super legal, já puxa, em 3 meses. São 120 alunos pagantes. Legal. Então, ou seja, cara, R$69 vai bater 8, 9 mil reais. Sim. Que eu não tô pondo no bolso, é porque eu tenho que reinvestir. Então, eu já vou contratar ou uma agência ou alguém como assistente para cuidar de redes sociais para mim. Legal. Já fica aí a dica, gente. Fica aí a dica. Pessoal do programa Partners. O problema é que quando ele for pro ar, provavelmente eu já fechei a vaga. Que eu já abri a vaga, mas vai ter mais vaga. Vai ter. Então assim, eu tô olhando várias possibilidades. A minha newsletter já tá com 9 mil assinantes, vai bater 10 mil. Legal. E a newsletter, por si só, é um produto de mídia. Sim. Então, cara, quem sabe eu não consigo um patrocínio pra minha newsletter? 9 mil, 30% de taxa de abertura, então 3 mil pessoas abrindo. Eu falo, cara, querendo ou não, se você vende... É boa. Se você vende algo para público de marketing, se você tem uma ferramenta de marketing, se você... Cara, você vende ali. Eu tenho um canal de pessoas que se inscreveram, não comprei essa lista, sim, que se inscreveram, que... Eu tenho até umas perguntas lá que eu faço de vez em quando eu faço webinars, que a maioria é do mundo do marketing. Então, se você quer que sua marca seja conhecida, então você pode virar um produto. Sim. A escola, eu estou ensinando, por exemplo, eu estou ensinando o povo a fazer automação de marketing. Eu estou fazendo o 3º curso agora, é Growth. Eu tenho que passar por automação de marketing, CRM. Cara, se a RD quiser me patrocinar aí, ó, eu falo da RD sem problema. Sim. Sabe? Tipo assim, eu vou ter que pegar uma plataforma para... Eu brinco com a RD porque a gente é muito parceiro, né? Sim, sim. Eu tenho que pegar uma plataforma para ensinar para o povo. Então, assim, então, sabe, eu estou numa fase de discovery, de produto. Legal. Faz parte. Enquanto pego palestra e outras coisas que eu tenho conta para pagar também. Total. Cara, indo para uma reta final aqui, uma coisa que a gente gosta de perguntar em todos os episódios, a gente no Partners acredita muito no poder das conexões, do relacionamento, do empreendedorismo, no empreendedorismo colaborativo, né? E uma pergunta que eu sempre faço é, o quanto ao longo dessa sua jornada, conhecer as pessoas certas foi primordial para você chegar e construir o que você construiu? E se tiver uma conexão, uma pessoa em específico, eu sei que às vezes pode ter sido várias, mas uma pessoa específica que foi game changing, assim, nessa sua trajetória, que você conheceu e que mudou o jogo para você. Então eu queria entrar um pouquinho nisso, assim, nessas conexões, quanto elas foram importantes para você, botar você nessa fogueira aí de... Quando é assim, sempre que é assim, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer, é sempre a mais complicada nos podcasts. Não, eu acho que o networking é essencial, conhecer pessoas é essencial. Sim. Acho que isso faz total diferença pro sucesso. Igual, eu tava lendo alguém, eu não lembro, não sei se era Twitter, se era LinkedIn, eu acho que era Twitter. Alguém falando uma coisa muito que faz muito sentido, assim, ainda mais na minha situação atual, que eu tô em casa sozinho, trabalhando de casa. Já aconteceu de eu chegar na sexta-feira e falar, cara, eu não vi uma alma viva. Eu não interagi com ninguém. E alguém fala assim, Peçanha, não, Peçanha, eu tava lendo Twitter, então eu li como se fosse pra mim, tá? Alguém no Twitter falando, cara, você tem que aumentar a sua chance de dar sorte. Então, se você vai ficar em casa, ou tem um evento da indústria, ou tem um evento de amigos, vai que você tá querendo ou não, você tá solteiro e tá querendo... ou você tá igual no meu caso, foi um caso meu assim, que, pô, eu mudei pra São Paulo, terminei um relacionamento, do nada tava só, eu não tinha amigo aqui na cidade. Falei, como é que eu faço amigo? Tem que sair, entendeu? Então assim, mas você tem que aumentar a sua chance de dar sorte. Sim. E isso pra mim é o auge do network. Vou voltar no âmbito profissional, né? Sim. Porque você sai, vai num evento e, cara, troca uma ideia, conhece alguém, começa a seguir nas redes sociais, tem uma coisinha em comum, você acha cliente, você acha parceiro, você acha sócio. Então, acho que a história toda da Rock passa muito por isso, assim. Sim. Eu tô tentando lembrar se em algum momento foi assim, muito pivô, sabe? Porque, por exemplo, um caso que eu acho que mudou muito a história da Rock. Quando a gente comprou o HubSpot, foi em 2014. Nós somos uma das primeiras empresas a ter HubSpot no Brasil. E também viramos muito parceiros deles. Igual a RD e HubSpot, a gente é um parceiro dos dois. No processo de venda da HubSpot, o cara que vendeu pra gente, muito bom vendedor. Muito bom vendedor. Cara, aqui no Brasil a gente não viu ninguém que vende com esse nível de processo.
Isso, querendo ou não, foi um network, né? Sim. Aí, o vendedor era o Matt, que a gente falou, cara, você vende bem demais, vem pro Brasil, você é nosso VP de vendas. E ele ficou de 2015 a 2023 na Rock. Ele fez escola aqui no Brasil, então, entendeu? Ficar atento às oportunidades. Isso é um exemplo, né? De algum tipo de conexão. Querendo ou não, bem no início da Rock, lá em BH, a gente ainda tem, mas era o iníciozinho do San Pedro Valley, né? Que é a comunidade de startups de lá. Que era um tanto de gente nas mesmas tretas, a gente sentava todo mundo junto no mesmo boteco, na mesma padaria, e falava assim, e aí? A gente está ajudando muito. Sim. Sim. Né? E várias das empresas hoje são grandes, a Rock Content, a Hotmart, a Simpla, a Melius, tudo isso vem Legal. desse bolo, sabe? Então, essa comunidade inicial foi muito importante. Aí, ao longo do tempo, cara, igual eu falei, foi legal que eu me exponho muito no sentido de eu viajava muito, agora tô voltando, mas palestrar no Brasil inteiro, muita gente me conhecendo, já saiu muita oportunidade disso. Legal. Sim. Quando eu escrevi meu livro, foi um cara que falou assim, eu vi sua palestra, curti, eu trabalho na Saraiva. Já pensou em escrever um livro? Eu falei, sou louco pra escrever um livro. Olha lá. Né? Então é o tal do aumentar a chance de dar sorte, né? Gostei, legal. Eu valorizo muito. Então, eu não consigo pensar em ninguém específico que me mudou muito, mas eu posso dizer que essa questão do match é legal, assim. Sim. Eu acho que, cara, a Rock nunca teria chegado onde chegou sem ele, assim. Para dar um exemplo, que um cara que trouxe uma mentalidade de vendas que era rara aqui no país. E como é que você conheceu ele? Ele vendeu o HubSpot pra gente. Ah, tá. Entendi. Ele era o vendedor entendi. que quando, por algum motivo, pegou Latinoamérica e vendeu pra gente. Aí quando a gente isso era 2013, aí 2014, não, 2013... Vamos no inbound que é a venda HubSpot, vamos lá, e o Matt, vem, você que arranjou ingresso, papapá, bem vendedorzão. E lá a gente falou, cara, sei que, começamos a conversar, combinava também com o momento de vida dele, e eu falei, então, larga essa tal de HubSpot aí. Eu falei, cara, vem pra um lugar que tá começando, a gente, na época, era um time de, sei lá, 40 pessoas, tô muito pequeno, 40, 50 pessoas. Mas a gente quer fazer uma coisa grande no Brasil. Uhum. E aí ele topou, sabe? Vendeu o sonho pra ele. Vendemos o sonho, caipirinha, cachaça, exatamente. Ô, Peçanha, faz pra quem quer te encontrar e te acompanhar nas redes sociais, onde que a galera te encontra. Vamos lá, eu sou @pecanha, de Peçanha, em qualquer rede social, menos o TikTok. Eu não passei na verificação de idade lá, eu era muito velho. Eu demorei pra entrar no TikTok, então eu perdi o @pecanha do TikTok. Mas eu não posto lá quase nada. Então, qualquer outra rede social, eu sou @peçanha. Eu sou médio ativo no Instagram, mais ativo no LinkedIn. Legal. Eu gosto mais do LinkedIn, me traz melhores resultados até. Perfeito. Twitter eu só falo besteira eventualmente. Eu sou @pecanha no Threads também, porque Esse você conseguiu, esse você garantiu. era o mesmo Instagram, então foi fácil. Então, querendo conversar comigo, é só me achar em qualquer rede social, manda mensagem que eu respondo. E aí você pode ir em pbyp.com.br também, pecanha@pbyp.com.br, que aí eu tô disponível. Show, cara. Pô, super obrigado pela sua participação aqui no papo. Tenho certeza que a galera curtiu muito, tirou vários insights, tá? E, pô, volte mais vezes, sempre bem-vindo. Claro, Também super obrigado pela sua participação. Eu posso finalizar com a última pergunta? Eu juro que é a última. O Gui tá doido ali já. Tá. Mas depois ele edita, é o poder da edição. Mas é aquela que com certeza você tá aí no podcast e tá sabendo. IA. Ajuda ou não ajuda no marketing? No marketing? De conteúdo? Ajuda muito. Muito, só né? O povo só não sabe como fazer ainda. Mas já tá ajudando muito, eu já tô usando bem. Tá usando. É isso. Com certeza. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Exato. Mas, pô, mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado pelo convite, foi um prazerzão. Obrigada. Bom, se você... você fica de olho aí, atento nos nossos próximos episódios aí. Espero que você tenha curtido bastante. Se você ainda não conhece o Partners, procure aí nas redes sociais, @sejampartners. Se você acredita também, tudo isso que a gente falou aqui é só um gostinho de tudo que acontece dentro do ecossistema. Se você também entende que empreender de forma colaborativa, conectando com outros empreendedores faz sentido para você, então, como a Bruna fala, você já é um partner. Falta só você oficializar esse título e vir construir esse ecossistema com a gente. Então, valeu, até a próxima. Grande abraço. Partners on Demand.